Pessoal, vamos? Podemos? Sim ou não? Vamos lá então. Então, dando continuidade à aula de anatomia do sistema esquelético, vamos dar uma revisada rápida, uma passagem breve pela cintura pélvica. Foi a última a ser vista. Né? Cintura pélvica compreende essa região do quadril, né? Região que é formada pelos dois ossos ilíacos e o osso sacral. Eu tenho aquela articulação que nós já conversamos, chamada de articulação sacroilíaca, essas junções, né, entre o osso sacral e os dois ossos ilíacos bilateralmente. Então, para esse osso ilíaco, revisando as estruturas anatômicas, as apófises ósseas, né, particionando o osso ilíaco, nós temos a primeira estrutura, que é a crista ilíaca. Depois de crista ilíaca, nós vimos uma espinha, a espinha ilíaca antero-superior. Vimos uma segunda espinha, a espinha ilíaca antero-inferior. Vimos uma terceira espinha, que dessa maneira é uma espinha ilíaca póstero-superior e uma espinha ilíaca póstero-inferior. Tá? Então, mais uma vez, nós tínhamos a crista do ilho, a crista ilíaca, que dava origem anteriormente à espinha ilíaca antero-superior, depois a espinha ilíaca antero-inferior, depois atrás só pode ser póstero, espinha ilíaca póstero-superior e espinha ilíaca póstero-inferior. Duas espinhas sendo superiores, uma antero e outra póstero, e duas espinhas sendo inferiores, uma antero e a outra póstero. Tá, ok? E se preferirem, nós temos duas antero e duas póstero, uma superior e outra inferior, uma superior e outra inferior. Nós temos aí, por conseguinte, ainda no osso ilíaco, nós temos a fossa ilíaca. Olha que interessante, a fossa ilíaca, esta área maior anterior do osso ilíaco, é conhecida como fossa ilíaca, região de fixação de alguns músculos muito importantes. Quais músculos se fixam nesta região? Musculatura de flexão do quadril, musculatura que realiza esse movimento, tem origem na região de fossa ilíaca, tá? Principalmente um músculo que nós chamamos de músculo ilíaco. O músculo ilíaco tem origem na fossa ilíaca. Se pelo lado anterior eu tenho a fossa ilíaca, pelo lado posterior eu tenho a fossa glútea, fossa anterior, fossa ilíaca, fossa posterior, fossa glútea. Então, depois de crista ilíaca, espinha ilíaca antero-superior, espinha ilíaca antero-inferior, espinha ilíaca póstero-superior, espinha ilíaca póstero-inferior, fossa ilíaca e fossa glútea, nós temos outras estruturas, como por exemplo, aqui a tuberosidade esquiática, ou também chamado de tuber esquiático, tuberosidade esquiática ou tuber esquiático, a região mais avantajada, mais robusta e inferior do meu osso ilíaco, tuberosidade esquiática ou tuber esquiático, né? É onde nós deveríamos aí sentar, né? Um movimento de ortostatismo para um movimento sentado, a gente deveria apoiar os ilíacos na cadeira e não o osso sacral, né? Apoio de osso sacral, modificação da ambientalização da coluna lombar, apoio de osso, tuberosidade esquiática, você está sentando de maneira correta. Depois de tuberosidade esquiática, ou também conhecido como tuber esquiático, nós temos o ramo do osso ilíaco, o ramo do osso púbico, região pubiana, região do pubis, né? O ramo do osso pubis, tá? Depois do ramo do osso púbico direito e esquerdo, nós temos a junção do ramo do osso púbico em uma estrutura chamada de sínfise púbica. A sínfise púbica é uma estrutura fibrocartilaginosa, é um anel fibrocartilaginoso que vai unir os dois ramos do osso púbico, direito e esquerdo. Nós vimos também uma fossa onde se encaixava a cabeça do fêmur. Essa fossa onde se encaixava a cabeça do fêmur, ela é conhecida como fossa do acetábulo, ou também como cavidade cotiloide. Lembra da história etimológica da palavra? Fossa do acetábulo, você divide acetábulo, você tem acetum, que é vinagre, e bulum, que é bacia. Então, há muito tempo atrás, nas eras anteriores, nós tínhamos aí o armazenamento de especiarias e, por exemplo, dentre elas o vinagre, na região dessa ossatura. Então, fossa do acetábulo, também conhecida como cavidade cotiloide, onde há um encaixe dessa articulação esferoide, que é feita entre a cabeça do fêmur e a própria cavidade, tá? Muito bem, depois disso nós falamos sobre o osso sacral. Aliás, nós já comentamos bastante sobre o osso sacral, um osso triangular que se conecta com as regiões laterais dos dois ossos ilíacos.
Vocês já identificaram a região do ilíaco? Já identificaram o ilíaco? Ainda não. Então vamos passar para membro inferior, depois membro superior, e aí nós desceremos nas duas próximas aulas e vocês identificarão a região de membros superiores, inferiores e ilíaco. Forame obturatório, bem lembrado, forame obturatório é esse forame aqui, ó, logo abaixo do ramo púbico, forame obturatório, onde é fixado uma membrana chamada de membrana obturatória e dois músculos, o obturador externo e o obturador interno. Tanto o músculo obturador externo quanto o músculo obturatório, o obturador interno, eles são músculos da rotação lateral do quadril, né? Músculos que promovem um movimento de rotação externa do quadril. Okay? Não é mais ciático, o nervo modificou de nomenclatura, a lâmina anatômica mudou, então o nervo não é ciático, muito menos é como muitos dizem o asiático. Então, a inervação agora é chamada de nervo isquiático. Por que nervo isquiático? Porque ele passa próximo do túber isquiático. Ele passa próximo da tuberosidade isquiática, então o nervo é um nervo isquiático. Aonde passaria essa inervação isquiática? Se você notar, nós temos as saídas das raízes, né, das raízes espinhais. São essas raízes que estão sendo mostradas aqui, ó. É um simulacro com uma peça, uma borracha aqui amarela, né? Então você tem que ter a junção, perceba, a junção entre a primeira sacral, S1, L5, L5, L4, L4, L3, as saídas de L3 a S1, ou seja, as saídas de L3, de lombar 3 até a primeira sacral, a junção de todas essas raízes, ou melhor, desses nervos espinhais, darão origem ao esquiático, antigamente o ciático. Essa inervação vai passar aqui, ó, vai posteriorizar, passar na região posterior sacral e vai descer entre a tuberosidade esquiática e essa proeminência femoral que nós chamamos de trocânter maior. Então, para você palpar com exatidão a inervação esquiática, você tem que achar, através da palpação óssea, achar a tuberosidade esquiática, é o primeiro ponto de palpação. O segundo ponto de palpação, achar o trocânter maior. E o ponto médio entre a tuberosidade esquiática e o trocânter maior é o ponto de passagem da inervação. Tá? Então, teste de confiabilidade e teste de positividade de uma esquiatalgia, de uma dor derivada do esquiático. O teste de positividade deles é o teste de palpação nessa região. Tá? E aí a gente ensina a palpar a tuberosidade esquiática, a palpar o trocânter maior e no ponto médio encontrar a inervação esquiática. Acontece muita coisa, não é? É que muitas vezes o nervo ciático ele é o vilão da história, ou ele é conhecido como o único vilão da história, não é? Devido às compressões posteriores. Suponhamos que categoricamente você consiga afirmar que a lesão é do nervo isquiático, que é essa inervação posterior. Perceba, o nervo isquiático ele tem origem nessa região do lombar baixa e ele tem uma implantação e um trajeto todo posterior no membro inferior. Ele passa pelo centro médio da coxa, não é? Região de coxa, passa pelo centro médio da região de perna e vai até a planta do pé. Obviamente, os nomes desse nervo isquiático eles vão mudando ao longo do seu trajeto. Ele é isquiático até não se transformar, não é? Em nervo poplíteo, na fossa poplítea. E depois da fossa poplítea, ele vira tibial superficial e tibial profundo. E aí depois ele vai se ramificando para nervos laterais inferiores da sura, ou seja, do membro inferior, da região de panturrilha, e as inervações plantares. Agora, suponhamos que você tem uma característica clínica de exatidão, de que a lesão ou a compressão é do isquiático. Essa lesão, essa compressão pode ser de diversas naturezas, como por exemplo, você pode ter uma compressão do isquiático ou de algumas raízes que o perfazem na área da medula, por uma compressão discal, derivada de uma hérnia de disco. Ou como você pode também ter um retesamento de um ligamento, ou seja, um ligamento que passa nessa região sacroiliaca, esse ligamento vai espessar, vai juntar fibrose e vai acabar pressionando o isquiático, que é o ligamento. A hérnia de disco é uma protusão do disco, é um prolapso. O disco, a parte do núcleo pulposo, lembra do núcleo pulposo?
esse núcleo bulboso ele acaba sendo arrastado posteriormente, ou anteriormente, ou lateralmente. E aí ele acaba se projetando para a área da inervação e gerando a sintomatologia de uma dor neuropática, né, de uma neuropatia periférica. Bom, aí você pode ter a possibilidade desse ligamento. Nós temos um ligamento aqui chamado ligamento sacrotuberoso. Qual que é o ligamento sacrotuberoso? É um ligamento que une a margem lateral do sacro à tuberosidade isquiática. Tem um ligamento que vai daqui para cá, exatamente próximo da passagem. Isso. E aí o que acontece? Esse ligamento pode espessar, formar fibrose e pode fibrosar também a bainha da inervação. Fibrosando a bainha da inervação, você diminui a possibilidade desse nervo correr dentro da bainha. Se você tem uma situação de fibrose nervosa, você vai ter uma situação de dor, de neuropatia. Outra, por exemplo, a gente tem um músculo que passa por aqui chamado de piriforme. O músculo piriforme é um músculo também triangular. O músculo piriforme tem origem na margem lateral do sacro, lógico, dos dois lados, um para cada lado. O piriforme tem origem na margem lateral do sacro, tem origem no ligamento sacro-tuberoso e tem inserção no trocânter maior. Então o piriforme é um músculo que faz isso aqui, ó, quando ele contrai, ele roda externo no quadril. Tá? Então, o que pode acontecer com o nervo isquiático? Ele pode passar tanto por baixo do piriforme quanto por cima do piriforme. Aí não há prejuízo, mas muitas vezes esse nervo passa no meio do piriforme. E aí a todo momento que você faz uma rotação externa do quadril, o músculo contrai e comprime a inervação. Gera dor, gera uma neuropatia, uma sintomatologia da neuropatia. Então você tem muitas causas para dor isquiática, né? Mas muitas vezes, como eu havia dito, o isquiático é um vilão de uma história não bem solucionada. Como um vilão de uma história não bem solucionada? Muitas vezes as dores em faixa na região lombar não são derivadas de uma hérnia discal. E tampouco são derivadas de uma compressão do isquiático. Normalmente as dores lombares inespecíficas, o que são dores lombares inespecíficas? Quando dificilmente você sabe qual é a causa. Uma causa inespecífica, não seja um trauma direto, não seja uma situação pós-cirúrgica. Então, normalmente, a maioria das dores lombares baixas inespecíficas não são do ciático, do isquiático, mas são derivadas da compressão de pequenas inervações sensitivas que saem desses pares espinhais aqui, ó. Eu tenho os pares de nervos espinhais. Pequenas inervações sensitivas saem desses pares de nervos aqui. E essas pequenas inervações podem estar comprimidas ou hipersensibilizadas. Nós temos uma inervação posterior aqui que é chamada ramo posterior da inervação sensitiva, da lombar baixa. Esse ramo posterior, ele lança a mão de 3 braços, de 3 bifurcações nervosas. Uma bifurcação nervosa para o processo espinhoso, uma bifurcação nervosa para a região interfacetária, né, entre as facetas, e uma bifurcação para a musculatura. Agora você imagina, você está com uma dor lombar baixa, não, você pode fazer teste para o nervo isquiático, mas faça também testes para essa pequena inervação. Ah, mas como é que eu faço o teste para o isquiático? Nós temos muitos testes ortopédicos para o isquiático, para saber se é o isquiático. Por exemplo, tem um teste chamado de Slope Test. Esse Slope Test, você pede para o paciente sentar na borda da máquina, e aí ele vai fazer a extensão, por exemplo, estou verificando a compressão do lado direito, obviamente, né? E aí você pede para o paciente fazer a extensão do joelho, não tem problema. Extensão do joelho, dorsiflexão do tornozelo, ou seja, a ponta do pé para cima, né? E aí ele faz inclinação, flexão de tronco, e faz flexão cervical, superior e inferior, né? E aí você pede para o paciente, pergunta para o paciente se está havendo algum relato, se ele relata dor ou não nessa região. Se ele relata dor, não há problema, porque a tração está sendo evidente aqui. Então posso relatar, você pode relatar e tal. Agora, se ele realizar a extensão da cervical e causar um alívio, aí o teste é positivo, porque está havendo compressão. Outro teste é o teste da palpação, que eu havia dito. O paciente também tem decúbito ventral, barriga de frente para a máquina, né? Vai palpar entre o trocânter maior e a tuberosidade isquiática. Palpando entre o trocânter maior e a tuberosidade isquiática, relatando dor, o teste também dá positivo. Você quer ver outro teste também para isquiática? É o seguinte, chamado teste de Lazeg. O paciente deitado no dorsal, barriga para cima, não é? Evidentemente eu não vou deitar agora, mas aí o paciente faz uma flexão de quadril com o membro inferior em extensão. Né? Se ele relata dor unilateral, também é positivo para nervo isquiático.
Agora, como é que se difere a dor esquiática, né, da esquiatalgia, das outras dores, como por exemplo desses ramos pequenos que você falou? Simples. A dor do esquiático, ela irradia. A dor desses pequenos ramos, normalmente elas ficam localizadas. Tá? Normalmente elas ficam localizadas em faixa. Tá? E nós temos diversas terapias para desensibilizar esse tipo de aspecto doloroso, como um agulhamento a seco, que vocês já ouviram falar, do drag limping, né? Como por exemplo um eletroagulhamento com DNS, com um equipamento de eletroestimulação na região da baixa lombar, como por exemplo a manipulação vertebral e outros aspectos. E aí você tende a descomprimir essa inervação, essa pequena inervação, e desensibilizar a área que está hipersensível, né? Que está traumatizada pela compressão nervosa, certo? Bom, então depois de cintura pélvica, nós vamos para o membro inferior, tá? Membro inferior, olha que bacana, olha aqui, ó. Tá? Membro inferior. Aqui nós temos o primeiro osso, o osso de conexão. Notem, é um osso de conexão com o osso ilíaco, é o fêmur. Olha que bacana, essa articulação, assim como a articulação do ombro, é uma articulação triaxial, tá? Ou seja, ela executa movimentos em 3 planos, em torno de 3 eixos. Então é uma articulação que promove movimento de flexão, extensão, abdução, adução, rotação interna e rotação externa. Tá? Primeira estrutura do fêmur é a cabeça do fêmur. Notem, a cabeça femoral. Tá? A cabeça femoral, ela é uma cabeça voltada para o córtex sagital mediano, né? Ela é voltada para a região medial do corpo e não lateral, então é a cabeça femoral. Na cabeça femoral nós temos uma fóvea, toda fóvea é uma reentrância, não é um forâneo. O forâneo é aquele que transpassa, eu vejo um buraco, né? A fóvea não, ó, ela é uma reentrância. Então eu tenho a cabeça femoral e tenho a fóvea do ligamento redondo. Tá? Então vamos lá, são 2 estruturas, cabeça femoral e fóvea do ligamento redondo. É uma fóvea, é uma reentrância, é uma concavidade na cabeça femoral, bem na eminência medial da cabeça femoral. Depois de cabeça femoral e fóvea do ligamento redondo, eu tenho o colo anatômico. Olha o colo anatômico. O colo anatômico é esse pescocinho em volta da cabeça femoral, ó. Esta região óssea que circunda a cabeça femoral, ela é conhecida como colo anatômico. Colo anatômico que muitas vezes é base de diagnóstico para osteoporose. Olha lá, colo anatômico que é muitas vezes base de diagnóstico para osteoporose, como por exemplo exames de densitometria óssea, para você avaliar a densidade, a mineralidade desse osso. Não é? Então algumas regiões em específico são regiões de detecção de osteoporose ou osteopenia, dentre elas o colo anatômico do fêmur. Colo anatômico do fêmur, terço distal de rádio, região de baixa lombar, corpos vertebrais, por exemplo, de L4 e L5. São as 3 regiões principais para a detecção de osteoporose através do exame de densitometria óssea. Tá? Então, de novo, cabeça femoral, fóvea do ligamento redondo e colo anatômico. Muito bem, depois de colo anatômico, nós temos uma estrutura que se encontra lateral à cabeça femoral, se encontra em posição oposta à cabeça femoral, que é o trocânter maior. Trocânter maior. Tá? Nós temos aí, por conseguinte, em região oposta à cabeça femoral, o trocânter. Isso, trocânter maior. Se nós temos o trocânter maior, nós temos que ter o trocânter menor. Trocânter menor. O trocânter maior é mais lateralizado e o trocânter menor é mais medializado. Notem, o trocânter maior é mais lateral e o trocânter menor é mais medial. Olha lá, trocânter maior mais lateral, trocânter menor mais medial. Depois disso nós temos o colo cirúrgico. O colo cirúrgico, olha aqui o colo cirúrgico. O colo cirúrgico é a área que circunda a região femoral logo abaixo do trocânter maior. Esse é o colo cirúrgico. Mais uma vez, colo cirúrgico é a área, a região que circunda o fêmur logo abaixo do trocânter maior, o colo cirúrgico. Então, revisando, cabeça femoral, fóvea do ligamento redondo, colo anatômico circundando logo abaixo a cabeça, trocânter maior, trocânter
menor e região de colo cirúrgico. Sim ou não? Alguma dúvida? Colo cirúrgico ele é inferior ao trocânter, circunda a região inferior à região trocantérica. Tá? Por falar em região trocantérica, entre o trocânter maior e o trocânter menor, eu tenho um sulco, uma fissura. Tá? É o sulco intertrocantérico. Se eu tenho o trocânter maior e o trocânter menor e tenho um sulco que passa entre os dois, eu tenho um sulco intertrocantérico entre os trocânters. Entre o trocânter maior e o menor, eu tenho um sulco intertrocantérico. Bem, depois disso, nós temos uma região central, tá? A região média, tá? Proximal, médio e distal. Região média de um osso longo, escrevam, toda a área, toda a região média de um osso longo é conhecida como diáfise. Toda a região média de um osso longo é conhecida como diáfise. Então daqui até aqui eu tenho a diáfise femoral, eu tenho a diáfise do meu femoral. Daqui até aqui eu tenho a diáfise femoral. Mais uma vez, toda a região média de um osso longo eu tenho a diáfise. A clavícula é um osso longo? Não, a clavícula é um osso alongado. Então a região média da clavícula não é diáfise. A região média da clavícula é o corpo da clavícula. Agora, diáfise eu uso para a região média de um osso longo. Fêmur é um osso longo? É um osso longo. Região média do fêmur é uma diáfise. Depois de diáfise do fêmur, vocês notarem, o fêmur não é totalmente cilíndrico, ele vai se achatando à medida que vai inferiorizando, e na região de diáfise ele vai formando aqui uma linha óssea posterior aqui, chamada de linha áspera do fêmur. Tá? Mais uma estrutura aí, linha áspera do fêmur. A linha áspera do fêmur, essa linha na região de diáfise, a região posterior da diáfise, linha áspera, tá vendo? Ela forma um pouquinho para cá, ó. Linha áspera. Okay? De novo, vamos lá. Cabeça do fêmur, fóvea do ligamento redondo, colo anatômico, trocânter maior, trocânter menor. Aqui eu tenho o colo cirúrgico, eu tenho o sulco intertrocantérico, região média, região de diáfise, e a posterior à diáfise, na própria, eu tenho quem? Linha áspera do fêmur. Depois disso eu vou ter o terço distal do fêmur, que é composto por côndilo lateral do fêmur. Côndilo, toda a região do condilar é uma região redonda. Lembra do côndilo da mandíbula? Sim ou não? O côndilo da mandíbula não era redondo? Ele não se articulava com a incisura condilar do osso temporal? Então aqui ó, côndilo lateral do fêmur. Côndilo lateral do fêmur. Depois de côndilo lateral do fêmur, o côndilo o quê? Medial do fêmur. Se eu tenho um côndilo lateral, eu tenho um côndilo medial. Aqui eu tenho uma incisura entre os côndilos. Incisura entre os côndilos, incisura intercondilar. Incisura intercondilar. Côndilo lateral, côndilo medial. Entre os dois côndilos, a incisura intercondilar entre os dois côndilos. Tudo bem, depois da incisura intercondilar, eu tenho uma fossa nessa região distal e posterior femoral. Eu tenho uma fossa, não tem? Essa fossa é chamada de fossa poplítea, né? Que aliás, quando a gente vai determinar essa região posterior do joelho, é a região poplítea. Então na região poplítea eu tenho a fossa poplítea. Ok? Poplítea. Poplítea. Tá? Mais uma vez, podemos ou não? Sim ou não? Conversem comigo, segunda-feira maravilhosa. Eu com uma dor de garganta absurda no final de semana. Mas não há problema. Há algum problema? Vocês têm algum problema? Então vamos, gente. Animação, felicidade, né?
uma estampada na cara, né? Quando é sexta-feira, 11h30, tá bacana. Quando é segunda-feira, aqui ó, 7:50, tá, eu vou contar, hein? De novo, cabeça femoral. Na cabeça femoral eu tenho o quê? A fóvea do ligamento redondo. Professor, então quer dizer que aqui eu vou ter um ligamento? Provavelmente eu vou ter um ligamento parecido com esse elástico aqui, ó, que vai unir, vai sair da fóvea do ligamento redondo e vai lá para a fossa do acetábulo. E aliás, esse ligamento de uns 5 anos para cá tem sido muito estudado, porque é o ligamento que gera um componente proprioceptivo absurdo. O que é componente proprioceptivo? Aliás, o que é propriocepção? O que é propriocepção? Próprio de você, e cepção e percepção. Propriocepção é a própria percepção do corpo, o indivíduo se percebe. Não é? Por exemplo, eu sei que sem olhar para a janela, né? Eu sei que meu braço está esticado, eu sei que está dobrado, eu sei que está esticado, eu sei que está dobrado, eu sei que está esticado, eu sei que está esticado, eu sei que está dobrado. Como é que eu sei que está esticado e dobrado sem olhar? Propriocepção. Eu tenho corpúsculos sensitivos que me enviam um sinal eletroquímico para que meu encéfalo entenda a posição dos meus membros e tal. E esse ligamento redondo vem sendo muito estudado porque é o ligamento que mais gera propriocepção por quadril, dá para entender? Por isso que a reabilitação de quem tem artrose de quadril é tão difícil. Você ensinar o movimento do qual ele tinha depois de uma cirurgia de artroplastia, sabe, de substituição por prótese metálica, agora ele não consegue mais ter o ligamento, então ele reduz muito a propriocepção, a noção do posicionamento do membro inferior. Okay? Então vamos lá, cabeça femoral, fóvea do ligamento redondo. Depois de fóvea do ligamento redondo, colo o quê? Anatômico. Depois de colo anatômico, trocânter. Depois o trocânter maior, menor. E abaixo do trocânter maior, circulando, terço proximal, colo cirúrgico. Um sulco, uma fissura entre os trocânteres é o sulco intertrocantérico. A sulco intertrocantérico, sulco entre os trocânteres. Depois disso, todo o terço médio de um osso longo é o corpo? Não, isso aí é para osso alongado. Todo o terço médio de um osso longo é uma diáfise. Posteriormente à diáfise femoral, eu tenho uma linha chamada linha áspera do fêmur. Agora, já na região do terço distal femoral, eu vou ter o quê? Duas estruturas arredondadas, os côndilos, o côndilo lateral e o côndilo medial. Côndilo lateral e o côndilo medial. E aí, suponhamos que eu faça isso. Aí eu vou esconder lá o pé. Aí pergunto, o que é medial e o que é lateral? A pessoa não sabe, por quê? Ela fica presa na região do pé e da perna. Considera sempre a fíbula como lateral e a tíbia como medial. Ok, vocês podem considerar. Suponhamos agora que o indivíduo nasça com uma agenesia de fíbula, ele nasce sem fíbula. Como é que você vai saber o que é medial e o que é lateral se você tem essa imagem, por exemplo? Como é que se diferencia o côndilo medial do lateral? Você tem que saber a anatomia. Isso, eles têm uma variação anatômica. Por exemplo, olha lá, o côndilo lateral, ele é maior antero-posteriormente, dá para entender? O côndilo lateral, ele é maior antero-posteriormente. Se a gente traçar uma distância entre a eminência anterior do côndilo lateral e a eminência posterior, ele é mais comprido do que o medial. Agora, o côndilo medial, ele é mais largo. Deu para entender a diferença? O côndilo lateral, ele é maior antero-posteriormente. E o côndilo medial, ele é mais largo. Ok? Muito bem, depois de côndilo medial e côndilo lateral, eu tenho um sulco aqui. Se o sulco fica entre os côndilos, é um sulco intercondilar. Entre os côndilos é um sulco intercondilar. Muito bem. E na região posterior do terço distal do fêmur, eu tenho uma fossa, chamada de fossa poplítea. Sim ou não? Alguma dúvida para o fêmur? Tem certeza? Ok.